Ó, gravando ali pro pessoalzinho do YouTube. Bom dia, sétimo ano, aula de matemática. Sétimo ano também conhecido como Planeta Mate 2, né? O livro na unidade 2. Nós estamos na página 10 para resolver um último exercício ali, que é o exercício 6. E hoje é dia 14 de julho de 2020. Muito bem apresentada a aula. Apagado o quadro, muito bem, apagar o quadro, vamos lá, nós na fita. E agora o exercício de número 6 na página 10. Que é isso? Eu vou fazer assim. Vou botar a figura. Ah, será que dá? Dá. Só um pouquinho, só um pouquinho. Aqui está a figura. Tá? Vamos ler. Na imagem a seguir, é possível identificar diversos ângulos. Trace sobre a foto os ângulos que você identificou. Tem mais do que ângulos ali, tem diedro também. Bah, que loucura, ó. Agora eu entendi o que o Matheus estava falando, né? Parkour ali, né? Ó, mas muito parkour. Essas madeiras aleatórias. Dá para fazer ali um monte, né? Olha só. Tem vários ângulos entre as coisas ali. Tem algumas partes aqui que estão meio escuras aqui, mas por exemplo, ó, tu tem o ângulo dessa parede aqui, ó, com essa, vamos chamar de viga aqui, ó, por exemplo, né? Tu tem o ângulo entre essas duas vigas aqui, ok? Acho que aqui também tem, ó, um suporte aqui embaixo. Deixa eu ver se na figura aqui no iPad dá para ver um pouquinho melhor. E não é assim, né? É assim, ó. Então tem um ângulo aqui, ó, um ângulo aqui, certo? Um ângulo entre essas duas vigas, um ângulo entre a parede e essa viga aqui, ok? Aqui também, ó, tu vê ângulo, ó, posição relativa entre a parede. Deixa eu ver aqui. É muita coisa. Entre a parede aqui, ó. Deixa eu ver como é que a gente pode mostrar entre a parede, sim, e essa viga aqui, ó. Tem muitos ângulos ali que tu vê nessa figura, né? Isso parece um muro, né? Tantas vigas, Sora. E perguntaram o que é isso. Eu acho que são algumas passarelas, olha só. São corredores que ligam um prédio ao outro. Tu tem dois prédios aqui, ó. Bem bacana isso aqui, essa estrutura aqui. A gente já vai ler aqui, ó. Já vai ler. Tu tem dois prédios aqui, ó, e isso aqui parecem ser corredores, ó, que ligam um ao outro, ó. Pode ver o tamanho aqui, ó. É tamanho de corredor mesmo, né? De um andar, assim. Então, para tu acessar todas as partes, uma baita de uma obra essa. Vamos ver aqui o que é que diz aqui, ó. Acho que a construção é sei lá, o arquiteto ali, talvez, Fábio Yoshihito. Ele não fala muito sobre essa figura. Deve ter mais coisas no livro. Tá. Mas então era só para tu identificar ângulos, né? Pode ver ângulo em várias coisas, né? Por exemplo, aqui, ó, parece ter um ângulo reto aqui, ó, entre essa base aqui, ó, e essa altura aqui, né? Ó, aqui também, ó, vários ângulos, vários. Pode ver muita coisa.
Eu acho que ninguém teria coragem de passar neles, então eles são praticamente inúteis. Eu acho que é uma estrutura bem forte, tá? O cara que fez isso não tinha mais nada para fazer. Não, tinha justamente isso para fazer. Ele tinha que dar acesso aos dois prédios e ele fez de uma maneira bem interessante, né? Eu acho que deve ser muito legal. Vocês já foram no Praia de Belas ali, na parte do estacionamento que atravessa, né, a rua Praia de Belas, no shopping Praia de Belas, né? Tem é muito bacana passar por ali, né? Ver aquela travessa ali. Eu não me lembro, Pedro, quantos períodos são agora, daqui a pouco eu dou uma olhada. O cara que faz parkour lá é louco. É verdade, fazer o parkour aqui difícil, né, o negócio. Até porque a distância entre um e outro. Vamos para as definições então. Realmente, Tairone, eu não tinha dado o exercício na página 11 para fazer, mas agora eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Depois que a gente continuar, depois que a gente terminando aqui o conceito de ângulos congruentes, a gente já vê a página 11. Tá, não tem problema, Tairone, se tu já fez. Fala aí, Cauã. Eu tô sem transferidor ainda. Minha mãe não conseguiu comprar. Tá. O meu que eu tinha acabou quebrando. Tá, tranquilo. Tenta fala ali pro pai, pra mãe e vê se consegue daí. Ela vai tentar comprar hoje, ela falou. Beleza. Quinta-feira a gente já entra com tudo, né? E tem alguns exercícios que não precisa de transferidor, mas o quanto antes tu tiver melhor, tá bem? Eu vi o exercício do relógio, não precisava, né? Exato. Que bom que tu tá entendendo, tô satisfeito. Vamos ver ali, ó, ângulos congruentes. O que é congruentes? Ângulos côngruos. Dois ângulos de mesma medida. Dois ângulos que têm a mesma abertura são chamados ângulos côngruos, congruentes, mesma medida. Quer ver, ó? Não dá para enxergar aqui no quadro. Deixa eu pegar, uma tampa aqui, ó. Vamos pensar nos ângulos que os segmentos dessa tampa aqui, certo? E, tem um ângulo formado por esse segmento aqui, ó, da largura, pelo segmento do comprimento aqui, certo? Nessa tampa aqui, essa abertura, isso aqui está reto em relação a esse, certo? O comprimento está reto, é um ângulo reto em relação a esse aqui. Tá, ele é arredondado aqui, mas a gente não precisa. Vamos pensar num segmento aqui imaginário, né? E daí o que eu te falo? Esse ângulo aqui, ó, tem a mesma medida que esse ângulo aqui, né? Porque é reto também, o encontro desses dois segmentos aqui faz um ângulo reto. Aqui embaixo também, aqui embaixo também. Todos esses ângulos aqui são congruentes. Ali, pensar nos buracos, cada buraquinho aqui tem um ângulo, porque cada buraquinho, olha ali o Matheus participando, é isso aí, ó, cada buraquinho é como se fosse um quadradinho, tem um ângulo aqui, ó, um ângulo aqui, um ângulo aqui, um ângulo aqui. Todos os ângulos são congruentes, tá? Entre si ali, os ângulos entre si são congruentes. Então basta que tenha a mesma abertura, eles são congruentes, tá? Ele te dá uma congruência. Então, olha só que coisa legal também aqui, ó. Olha aqui, ó. Pensar na tesoura como dois segmentos, um em cima do outro, tá? Claro, tem que imaginar que é um segmento em cima do outro. Quando tu começa a abrir a tesoura, assim, ó, aqui está o centro aqui, ó, que segura as duas partes da tesoura, né? Quando tu começa a abrir a tesoura aqui, ó, tu começa a formar um ângulo aqui, ó, na frente e um ângulo aqui atrás. Esses ângulos a gente vai ver que eles são congruentes também, ó. Conforme eu vou abrindo aqui, ó, aqui também abre. Conforme eu vou fechando, ali também fecha.
o ângulo formado por esses dois segmentos aqui vai ser igual ao ângulo formado por esses dois segmentos aqui. São ângulos congruentes, os dois. Quer ver outra coisa? Olha só que legal aqui, ó. Um tripé. O grampeador ele pode variar o ângulo, né? Porque tu fecha assim como a tesoura. Mas deixa eu te mostrar isso aqui, ó, um tripé, certo? Um tripé. Para ele ficar retinho aqui, ó, a variação angular entre essa perna aqui e o centro tem que ser a mesma variação angular entre a outra perna e o centro. Todas as pernas do tripé, todos os pés do tripé tem que ter a mesma variação angular, ó, a mesma variação angular entre a perna e o centro, ó. Então tu vai ter ângulos côngruos para o tripé ficar estabilizado. Se uma das pernas conseguisse ficar num ângulo diferente, o tripé não ficaria estabilizado. Vocês conseguem entender? E o tripé tem essa propriedade assim, ó, porque, deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Tem essa propriedade aqui, ó, porque quando tu vai fechando o tripé aqui, ó, os ângulos vão variando, ó, na mesma velocidade, na mesma taxa, né, ó. Tá entendendo o que eu estou falando aqui, ó, em relação ao cabo aqui que fica no centro aqui, ó, a variação. Então esses ângulos aqui, ó, que eu estou formando aqui, eles são congruentes, tá? O ângulo das pernas em relação ao centro do meu tripé. Olha que legal isso, né? Bem bacana. Ó, consegui variar e os ângulos devem ser o mesmo, tá? Deixa eu ler o que vocês estão me perguntando. Só vou botar o tripé ali atrás. Ô Sor, eu queria fazer uma pergunta. Posso, Sor? O que da hora se formar com outras são ângulos? Pergunta aí, Tairone. Ô Sor, sabe ali no exercício 1 da página 11? Eu não vi ainda, mas eu vejo. Um pouquinho. Exercício 1. Meça os ângulos com transferidor e identifique os ângulos congruentes. Sim, fala. Professor, eu queria saber uma coisa. Sabe ali quando, na linha de fé ali, e quando tem os ângulos, assim, no transferidor ali para fazer, por exemplo, seria ali 40 graus, né? Como eu vou saber qual parte do ângulo, assim, que eu alinho com a linha de fé, para ele ficar reto, para eu poder medir os ângulos? Eu entendi. Assim, ó, vai depender. Tu pode pegar qualquer um dos segmentos como linha de fé, certo? Desde que tu consiga, desde que a marcação fique, desde que tenha a marcação para pro transferidor. Tu vai ver aqui, ó, tá vendo? Por exemplo, pegar esse segmento, tá? Digamos que o teu transferidor seja de meio, tá? Daí tu bota o centro do transferidor aqui, ó, e aqui em cima tu coloca a linha de fé, tá? Se tu colocar a linha de fé, a medição, por exemplo, vai ficar para essa parte daqui, ó. Tu não vai conseguir ter esse ângulo aqui. Então, se tu colocar a linha de fé em cima desse segmento, com esse tipo de transferidor de meio aqui, ó, tu não vai conseguir ver a variação aqui, porque para onde é que vai estar montada a tua variação? Para cá, ó. Certo? Só se tu virar a ponta dele para cá, daí para baixo no caso, daí vai medir. Daí tu tem que pegar. Daí tu teria que. Tu diz o transferidor ou o segmento? Virar o quê? O transferidor. Virar ele de cabeça para baixo. Virar ele de cabeça para baixo, tu vai ficar com as medidas ao contrário, entendeu? Daí não convém, tá? Nesse caso aqui, um transferidor de meio,
de 180 graus, né? O que tu faz? Tu bota o centro dele aqui, ó, e a linha de fé tu usa esse segmento. Daí... eu fiz assim, eu tentei pegar essa base assim. Isso, tá? Mas na verdade tu poderia pegar quem tu quiser, num transferidor completo ali, ó, tu consegue onde tu quiser, entendeu? Bota isso aqui como a linha de fé, tu vai conseguir a variação aqui para baixo, tanto quanto para cima, certo? Tá, entendi. E quando os ângulos dão o mesmo, por exemplo, teve um que deu o mesmo. Não, foi quase, tipo, na A o meu deu 40 graus e foi AOB. E na letra B deu 45 graus AOC. Daí tu diz que os ângulos são congruentes. A gente já vai ver, 40 graus também, né? Os dois deu, né? Daí a gente já vai ver ali no... Não, o B deu 45, 5 graus a mais. Ah, não, então não são congruentes, tá? Tá. A gente já vai ver ali qual é a notação que nós vamos utilizar para congruência de ângulos, tá? A gente vai ver agora aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ah, nós temos, acho que é um período só hoje, né? Eu acho que é 2, senhor. 2? Eu acho que é. Quer que eu olhe pra ti? Eu gostaria. Terça-feira hoje, né? O Mateus, o Gregory, Enquanto o Tyrone... Ah, tá. Vamos esperar, aguardar o Tyrone. Fala aí, Tyrone. É um período, senhor. Depois tem ciências. Tá, beleza. Brigadão. Valeu. Observe os ângulos AOB e COD, tá? Então, o que é o ângulo AOB? É o ângulo formado pelo segmento OA. Só olhando a notação aqui, ó. OA. Tem dois segmentos, OA e OB. Olha aqui, ó. OA é esse segmento, OB é esse segmento. O ponto O é o que eu chamo de vértice, é o ponto comum entre os dois ângulos, tá? Medindo esse ângulo aqui, formado pelo segmento OA e o segmento OB, eu teria uma variação angular de 60 graus, tá? Um ângulo agudo, não pode esquecer, né? E pegando outros dois segmentos, aqui, ó, certo? Formado pelo segmento, pegando outro ângulo formado pelo segmento OC e OD, O é o vértice, C é um ponto aqui, é um vértice comum, né, do OC e OD. Tu também vê uma variação angular de 60 graus. Eles não estão na mesma posição, né? Eles estão em posições diferentes, tá? Mas a variação angular, a abertura desse em relação a esse, é a mesma abertura desse em relação a esse aqui. Então, eles são ditos ângulos congruentes. Como eles têm a mesma medida, são congruentes, é o que ele está falando. Como é que nós indicamos ângulos congruentes? Usando essa notação aqui, ó. O ângulo AOB, com vértice em O aqui, né? É congruente, é um símbolo de igual com um tio em cima, assim, ó, ao ângulo COD. Por quê? Eles têm mesma medida. E se não forem congruentes, que é o caso ali que o Tyrone estava falando, diferença de 5 graus de um para o outro, daí tu usa o mesmo símbolo com traço no meio. Daí a gente diz que é não congruente. Então a leitura disso aqui, ó, o ângulo AOB é congruente ao ângulo COD. Tá? Ali a forma que lemos, ó. AOB é congruente a COD. Tá? Quando comparamos as medidas de dois ângulos congruentes, tá? Escrevemos. A gente tem que diferenciar isso, ó. Muito bem, ó. Isso aqui é o nome do ângulo, tá? Porque daí eu digo que é o nome dado para o ângulo, certo? AOB, para identificar
o ângulo formado, tá? Então, o ângulo formado é a abertura. Uma coisa é a abertura, certo? Onde está a abertura? Aqui está a abertura, assim como aqui está a abertura, certo? E o que a gente pode dizer, ó? As aberturas são diferentes, porque essa abertura aqui, ó, ela pertence aos segmentos OA e OB. Elas estão em posições diferentes, elas têm nomes diferentes. Essa aqui, então, é uma abertura, essa aqui é outra abertura, tá? É a abertura formada por OC e OD. Entretanto, essas duas aberturas aqui, elas têm a mesma medida, tá? Uma coisa é o nome da abertura, que está aqui, ó, AOB e COD, são os nomes das aberturas. Outra coisa é a medida das aberturas, tá? Porque daí quando a gente está falando de medida, MED da abertura, a gente está falando de número, certo? A gente está falando de número. Aqui, ó, a OB, a gente não está falando de número, a gente está falando de onde é que ela se encontra, o nome dela e onde é que ela se encontra, através da localização do ângulo, o nome dado que identifica a localização do ângulo. Pode ver, ó, a localização desse ângulo aqui é diferente da localização desse ângulo aqui. Todo mundo entendeu que as localizações são diferentes? Olha, um está apontado para lá, ó, no quadro, e o outro está apontado para cá, no quadro. As localizações são diferentes. O que são as localizações? Ó, tu usar AOB é esse ângulo aqui. COD é esse ângulo aqui. Cada um tem a sua localização. Tá? Cada um tem a sua localização, entretanto, os dois têm mesma medida, tá? Por isso, que quando eu falo de localização, a localização dos ângulos são congruentes, porque tem mesma medida. Mas quando eu falo assim, ó, uso essa notação aqui, ó, MED, a medida dessa localização de ângulo, aqui, ó, a medida é um número. E esse número é dado em graus, 60 graus. Ó. Então, a medida de AOB é 60 graus. E a medida de COD também é 60 graus. Observa aqui, ó, o símbolo utilizado de igualdade. Então, isso aqui, o símbolo de igualdade eu utilizo para comparar dois números. Tá? A medida desse ângulo aqui é igual à medida desse ângulo. Quando dois ângulos têm mesma medida, eu digo que as suas localizações, no plano, no espaço, onde for, as suas as localizações são congruentes. Certo? Que é isso, COD é um ângulo, tá, Felipe? É a localização do ângulo. Ó, aqui, ó, COD, tu tem pontos no plano. Só para tu entender melhor. Só para vocês entenderem melhor. Olha só, eu tenho pontos no meu quadro. O ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, tá? No meu quadro, eu tenho 4 pontos. Eu posso localizar alguns ângulos, tá? Eu posso localizar alguns ângulos. Então eu posso usar
um ponto como vértice e fazer dois segmentos. Por exemplo, eu quero a localização do ângulo A de vértice em C e o ponto B. Então existe um segmento que começa em C e passa pelo A, tá? E passa pelo A, ó. Começa em C e passa pelo A. E tenho o segmento que começa em C e passa pelo B, ó. Tá? Então, quando eu falo de ACB, eu estou falando dessa variação angular. Qual é a posição? A posição dele é única, é essa abertura aqui que eu estou falando, desta abertura aqui. Eu poderia falar da abertura B, não, B não. Da abertura A, B, D, por exemplo. O que eu estou dizendo? Existe um segmento que começa em B e passa pelo A. Olha só. Um segmento que começa em B e passa pelo A. E outro segmento que começa em B e passa pelo D. Certo? Então tem esses segmentos e a localização desse ângulo é essa abertura aqui, ó. Esses dois segmentos produzem essa abertura aqui, certo? Eu poderia, sei lá, tomar o D como vértice, fazer um ângulo aqui entre AB, entre DA e DB e assim por diante. Não, as letras não são medidas, as letras são pontos, tá? As letras são pontos, mas o que significa esses nomes aqui, essas notações, é a localização das aberturas, a formação dessas aberturas. E quando eu falo abertura, eu estou falando de ângulo, certo? Então essa formação aqui, essa localização aqui, digamos que essa medida aqui seja igual a essa. Não é, né? Mas vamos dizer que sim. Se fossem iguais, então eu poderia dizer que esses dois ângulos são congruentes. Como eu vejo a olho nu, isso aqui é quase 90 graus, ó. Não sei, mas está próximo de 90 graus. Isso aqui é um ângulo agudo. O que eu vou poder dizer, ó? Que esses dois ângulos não são congruentes, porque eles não têm a mesma medida. Então, uma coisa é falar das localizações e suas medidas, e outra coisa é falar da sua medida, certo? Então, pode ver ali, ó, que os ângulos do exemplo ali têm localizações diferentes, tá? Tanto localizações diferentes porque eles têm nomes diferentes. Tá? Eles são formados por segmentos diferentes. Então, o AOB e o COD são ângulos diferentes, localizados em pontos diferentes. O AOB está localizado aqui, o COD está localizado aqui. Entretanto, a medida do AOB é igual à medida do COD, certo? Por isso eu utilizo esse símbolo, porque quando eu estou falando de medida, eu estou falando de número, tá? E quando eu estou falando de AOB aqui, eu estou falando de localização do ângulo, tá? E COD é a localização do ângulo. Por isso que eu posso usar esse símbolo de igual aqui. E quando eu estou falando de localizações, eu estou dizendo assim, é como se dissesse assim, ó, esses dois ângulos distintos aqui, eles têm a mesma abertura. Não vou dizer que eles são iguais, eu vou dizer que eles são congruentes, porque eles têm a mesma abertura. Entretanto, as suas medidas são iguais, porque um vale 60 graus, o outro também vale 60 graus. Tá? Muito bem. É isso aí. Então, ó, nesse exercício, nesse conceito de ângulos congruentes, que é muito importante, que é um conceito muito importante, tu tem que saber diferenciar localização e medida do ângulo, certo?
nesses exercícios eu vou deixar o exercício de número 11. É só tu continuar fazendo o que tu já vinha fazendo, que é medir esses ângulos usando o transferidor e observando quais ângulos são congruentes. Daí tu usa assim, ó, o ângulo no item A é congruo ao item, sei lá, ao item B, C. Vocês vão ter que verificar. Professor, Oi? eu posso falar o ângulo que é congruente que eu achei? Fala aí, onde é que tu encontrou? Eu encontrei o C é congruente com a letra E. Tá, então daí tem que escrever, tá? Quanto é que tu encontrou aqui no item C? 140 graus. Ó, isso aqui é um ângulo agudo, ó. Não dá 140 graus. Provavelmente, deixa eu ver o que tu deve ter feito para encontrar 140 graus. Tá? Tu calculou essa variação angular aqui, ó. Essa aqui. E qual que tu tem que calcular? Essa aqui, ó. Isso aqui está parecido com 140 graus, ó. Essa variação aqui de fora está parecido com 140. E a variação que tu tem que fazer é essa de dentro aqui, ó. Eu usei a linha de cima, senhor, como linha de fé. Pois é, se tu usar a linha de cima como a linha de fé, o que vai acontecer? Com um transferidor de meio, ó. Olha só. Um transferidor de meio, o centro fica aqui, ó. Tá? Se essa aqui vai ser a tua linha de fé, o transferidor de meio vai ficar assim, ó. Não tem como medir essa parte aqui, ó, porque a variação angular tu vai pegar daqui, ó. Se tu pegar essa linha aqui, ó, tu pode pegar essa linha aqui também, ó. Se tu pegar essa linha aqui, ó, como a linha de fé, tá? O teu transferidor de meio vai ficar aqui, ó. Daí tu consegue contar daqui até aqui, ó. Aqui vai apontar para o zero, certo? E daí tu vê onde é que aponta aqui. Tu tem que verificar também qual lado que tu está contando, tá, Tairone? De repente o teu transferidor de meio tem duas posições, uma aumenta e outra diminui. Se tu for na que está diminuindo, na parte que está diminuindo, vai dar o suplementar realmente, vai dar 140, certo? Então, tipo, aqui no transferidor de meio, o do meio para a direita, na linha de fé, embaixo é o 0 e em cima é o 180. Daí para esquerda, da direita para a esquerda ele vai diminuindo e embaixo da esquerda para a direita ele vai aumentando. Tá, então tá, ó. Tu tem que considerar o zero aqui, ó, Tairone. Aqui tu tem que considerar o zero e ver na linha do zero o que acontece aqui. Tem que aumentar aqui, ó. Se não aumentar aqui,